Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas a superfície, nós vamos fundo, questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que pensa, questiona e não se deixa manipular. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E esta notícia vem diretamente com André Marcília. Lula está com raiva de Moraes e o motivo é surpreendente. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. De Moraes, e o motivo eu vou te contar agora. Saiu hoje, dia 15 de março, pela manhã, na coluna do Lauro Jardim no Globo, a seguinte reportagem, aspas, nos bastidores do Planalto cresce o incômodo de Lula com Moraes. Fecha aspas. Eu vou te contar qual incômodo é esse e o que está por trás disso de verdade, algo que a coluna do Lauro Jardim não fala. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha, assim o nosso conteúdo é distribuído para mais pessoas, nosso canal cresce com a sua ajuda. Muito bem, diz a coluna do Lauro o seguinte... Abro aspas, Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. Seu incômodo, continua o Lauro Jardim, é que os rolos é o mínimo, né? É até gentil. Os rolos em que o Moraes, o ministro, está metido estão respingando nele, Lula. E continua o Lauro dizendo que nada tem a ver com os contratos e os contatos de Moraes e família. Bom... Eu, sinceramente, espero que pelo menos nesse rolo o Lula não esteja, que nos contatos e contratos do Moraes e da sua família, pelo menos nessa esquisitice, nessa possível falcatrua, o Lula não esteja metido porque ele já está em todas as outras. Mas o fato é o seguinte, por que o Lula está incomodado? Qual é o incômodo? O incômodo é que o Moraes... metido com o caso Master, num ano eleitoral é muito ruim para o Lula, porque o Lula é parceiro do Moraes e do STF, e de tudo aquilo que o STF tem feito nesses últimos anos. Aliás, vale lembrar, nesse final de semana, nós estamos comemorando 7 anos de inquérito das fake news. Nesse final de semana faz 7 anos que essa desgraça está aberta e que com esse inquérito o Lula e o Moraes têm feito uma espécie de consórcio estatal entre STF e governo e submetido num 2-1 o Congresso e a todos nós a uma ditadura da toga. Mas uma ditadura aplaudida, impulsionada, influenciada pelo governo federal, por esse consórcio estatal formado. E essa parceria, tendo o Moraes como pivô dos escândalos, e essa parceria existindo entre Moraes e STF e governo Lula, num ano de reeleição para o Lula é desastroso. A gente viu aí as últimas pesquisas mostrando que o STF é visto como centro, pivô do escândalo Master. E todo mundo sabe que quem estiver enrolado nesse caso Master não se elege nem se reelege nesse ano. Isso é óbvio, né? Então o Lula, ele provavelmente sim, está querendo se distanciar do Moraes, está com raiva do Moraes não recuar, não ficar quieto, não ficar na dele, ele só dobra a aposta, só vai pra cima, ele não tem um gesto de silenciamento de si próprio, ele só silencia os outros, o Moraes. E isso está irritando o Lula, porque o Lula, claro, é visto como um aliado, um parceiro do Moraes. Provavelmente, inclusive, chego aqui a cogitar que o próprio Lula, nessas conversas privadas, pediu para que isso vazasse para a imprensa, o incômodo dele para o Moraes, seja para dar um recado
para o Moraes de que ele pode, ele Lula, desembarcar dessa parceria, se continuar assim, seja para tentar jogar na opinião pública a ideia de que ele Lula não está mais sendo um aliado do Moraes. Muito difícil disso colar, sobretudo porque a gente tem, meus amigos, uma questão central. Sem o STF, o Lula não governa. A governabilidade, o Lula assumiu já isso em entrevistas, a governabilidade do Lula hoje depende exclusivamente da parceria com o STF. Se o Lula com o STF está ferrado, porque a sua imagem fica aliada à do Moraes, que é pivô de um dos escândalos mais nefastos desse país, sem o STF, o Lula não consegue governar e, portanto, também não consegue se reeleger. O Lula está numa encruzilhada. Com o STF ele está ferrado com a sua imagem. Sem o STF ele está ferrado porque não consegue governar. E aí fica dando esses recadinhos pela imprensa para tentar descolar a sua imagem sem romper formalmente com o governo. O Lula, meus amigos, ele está cada dia mais afundado nas suas próprias parcerias erradas, internas, externas, todas. Se você gostou dessa análise, se você gosta dos nossos vídeos, eu vou te fazer um convite. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Partido Novo protocola pedido de cassação contra Erika Hilton por misoginia. Representação foi apresentada após postagem da deputada trans sobre a presidência da Comissão da Mulher. O Partido Novo protocolou um pedido de cassação contra a deputada federal trans Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. A iniciativa foi apresentada após a publicação feita pela parlamentar na rede social X, na qual ela comentou sua eleição para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Na postagem, Hilton respondeu às críticas relacionadas ao fato de ser uma mulher, uma pessoa trans, à frente do colegiado e utilizou as expressões imbecis ao se referir a opositores de sua eleição. O deputado federal Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, comentou a representação apresentada pelo partido. O Partido Novo acaba de protocolar o pedido de cassação da deputada federal Erika Hilton por desrespeito e misoginia às mulheres brasileiras, afirmou. A parlamentar citou trechos de publicação feita por Erika Hilton na rede social. E não estou nem um pouco preocupada se o esgoto da sociedade não gostou. A opinião de transfobia e imbecis é uma última coisa que me importa. Hoje fiz história por mim, que tive minha adolescência e minha dignidade roubada pelo preconceito e discriminação. Hoje fiz história pela minha comunidade que ainda enfrenta os piores índices em praticamente todos os aspectos da vida social. E é isso que vai ficar. Não o ódio, não o ranço, não a raiva dos que tentam nos apagar. Podem espernear, podem latir, escreveu a deputada. O deputado do Novo argumentou que a grafia utilizada na palavra imbecis faria referência ao termo cisgênero. A expressão é utilizada para designar pessoas que se identificam com o sexo biológico com o qual nasceram. Segundo Luiz Lima, a publicação também inclui outras mensagens em que a parlamentar teria respondido a críticas utilizando expressões semelhantes. Olha o detalhe do cis maiúsculos, fazendo uma referência às mulheres biologicamente do sexo feminino, do gênero feminino, e houve uma outra publicação no finalzinho mandando essas mulheres pararem de latir. Deputada, você chamou as mulheres que discordam de você de cachorras, é isso? Quando uma parlamentar trata as mulheres dessa forma, presidindo uma comissão que deveria defender a mulher, isso é misoginia na veia. A misoginia com força sustentou. No material divulgado, o deputado também afirmou que os ocupantes de cargos públicos devem estar sujeitos a críticas e ao debate público. Para sustentar o argumento, Luiz Lima citou uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Quem ocupa o cargo público precisa lidar com as críticas, como disse o ministro Alexandre de Moraes, que vocês tanto admiram. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, não seja candidato, declarou. O parlamentar também mencionou comentários feitos pelo jornalista Demétrio Magnoli sobre a deputada e citou o processo movido por Érica Hilton contra o apresentador Ratinho após declaração feita em programa televisivo. O Partido Novo já apresentou o pedido de cassação e vai seguir firme. Chega de ser tolerante com a intolerantes, emendou Luiz Lima. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.